Bom dia, meus queridos, bom dia. Quarta-feira iniciando, as primeiras horas de quarta-feira, essa manhã que o Senhor tem nos dado. Aqui em Petrópolis um friozinho gostoso de sentir. Na verdade, ficaria muito melhor se a gente estivesse embaixo da coberta. Porém, o dia já amanheceu e muitas coisas nos esperam, né, para o dia de hoje. Muitos desafios, muitas oportunidades, muito aprendizado. Então, um excelente dia para você que está começando aí também a sua rotina, a sua lida do dia, né? Vamos começar então nossa devocional, vamos começar lendo a palavra do Senhor, entendendo o que o Senhor quer nos falar, pedindo ao Senhor para falar com a gente, né? A gente sente muita necessidade de aprendermos na palavra dele. E hoje o texto que eu queria dividir com vocês, que eu já parei aqui para refletir, vou continuar refletindo nele durante o dia, fica em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15. Filipenses 3, de 12 a 15. Diz assim: Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Olha que interessante, né? Essa carta de Paulo diz uma verdade que às vezes a gente esquece porque a gente é tomado pelas circunstâncias que nos apresentam, às vezes a gente é tomado pelos problemas do dia a dia, às vezes a gente é tomado por uma desesperança, né? Por uma desmotivação, quando a gente liga a televisão e a gente vê tantas reportagens, né? Tantas notícias que às vezes nos abalam um pouco, nos deixam um pouco mais desmotivados, e outras circunstâncias diversas que se apresentam na nossa frente, e aí a gente acaba esquecendo da grande corrida que a gente realmente está percorrendo. Aqueles que são salvos por Cristo Jesus, uma vez salvo por Cristo Jesus, inundado desse amor que o Senhor nos dá, a gente recebe a salvação, a gente entende essa salvação, a gente pede perdão pelos nossos pecados, a gente se arrepende e a gente entende, a gente recebe uma missão vinda do próprio Deus, que é de espalhar essa notícia, de passar essas boas novas para outras pessoas. E, além disso, continuarmos crescendo espiritualmente, porque como o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo diz aqui, ele mesmo diz, não estou querendo dizer que já consegui tudo que quero ou que já fiquei perfeito. A salvação em Cristo Jesus não nos dá aqui na terra a perfeição. A gente não se torna perfeito, afinal de contas, a gente não deixa de ser humano e como humano somos falhos, né? Mas, como diz Paulo, continua a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Uma vez conquistados por Cristo Jesus, uma vez aceitando, né, a salvação, deixando o sangue de Jesus Cristo lavar os nossos pecados, a gente segue nessa corrida da santificação, né? Nesse caminho de santificação, até a gente alcançar o grande prêmio. E o prêmio, qual é o prêmio? O prêmio é nos encontrarmos com Deus, né? E estarmos com Ele lá no céu, na Nova Jerusalém. E essa corrida, essa caminhada aqui, é uma caminhada que realmente existem vários percursos, né? Existem alguns momentos da corrida que são a corrida, a trajetória, o caminho, né? Ele é plano, então você consegue dar uma velocidade. Eu tô dizendo isso porque eu particularmente gosto muito de corrida, né? De rua. E gosto, e já pratiquei mais, e gosto muito. E existem alguns
trajetos, né, alguns pedaços desse caminho que às vezes você consegue ganhar bastante velocidade porque o caminho é plano. O caminho é plano, a pista não é acidentada, não tem buraco, não tem desnível. Então a sua passada consegue ser muito longa e você consegue dar agilidade nessa passada. Então você consegue ganhar aí uma velocidade. E na vida espiritual, em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por momentos assim, onde a gente tem uma calmaria e a gente consegue crescer espiritualmente de maneira bem confortável, né? Porém, quando a gente pega um percurso da nossa vida que a gente passa por algumas dificuldades, que a gente fala de alguns percalços, né? Alguns buracos, alguns desníveis, e aí a passada se torna mais difícil, quando a gente começa a correr o risco de torcer o pé, o risco de cair é muito grande. Nesses momentos, são momentos que a gente precisa pedir muito, mas muito apoio e suporte do Senhor para que a gente possa passar por esse momento. Porque a tendência é quando a gente está nessa parte do caminho e quando a gente olha para frente ainda vê que um bom pedaço é acidentado, a vontade é de desistir. Mas o Senhor está com a gente, então a gente consegue passar por esses obstáculos, passar pelos desníveis, passar por tudo isso, pelos buracos, e mesmo que a gente torça o pé, mesmo que dê uma topada, né, o Senhor está ali para nos ajudar, para nos amparar, e a gente passa por esse pedaço do caminho também. E esse pedaço do caminho, ele também nos deixa mais fortes. Olha que interessante, mesmo que seja um pedaço que exija um pouco mais de você, um pedaço que exija um pouco mais da sua fé, exija um pouco mais da sua determinação, da sua perseverança no caminho, é um pedaço que você cresce muito, porque esses momentos com Deus, de pedir ajuda para que a gente possa passar por essa parte do caminho, são momentos especiais de reforçar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. A gente percebe que a gente é dependente dele. Então, essa corrida, ela é, assim, de um aprendizado sem tamanho. Seja em momentos de calmaria, onde a pista está tranquila para ganhar velocidade, seja em momentos de pista difícil, buracos, desnível, é aprendizado. E a gente não está correndo sozinho, né? O Senhor está conosco nesse caminho, nos ajudando, nos ensinando. Existem alguns momentos nesse caminho também que é uma descida. Alguns pedaços desse percurso que são descidas, né? E as descidas, eu particularmente, quando vou correr e passo por uma ladeira que eu tenho que descer a ladeira, é o momento que eu puxo um pouquinho o freio, né? Eu não consigo correr com a velocidade que eu corria antes. Agora falando de corrida mesmo, né? Tem pessoas que na ladeira, elas falam assim, solta o freio. Na ladeira é que eu ganho velocidade mesmo. Eu, particularmente, quando pego uma ladeira para descer, eu desacelero. Por que eu desacelero? Porque eu já sofri algumas quedas de escada, né? Então, parece que meu corpo, ele remete ao passado, as minhas quedas anteriores, e automaticamente o meu corpo ele fica precavido, então ele continua descendo a ladeira para passar por aquele percurso, mas ele não dá velocidade, ele vai mais na precaução, porque eu tenho medo de escorregar no limo, né? Na pista pode ter limo, pode ter uma folha, pode ter alguma coisa que me faça escorregar. Então são vários receios, porque eu já passei por algumas quedas de escada. E quando a gente fala de caminhada espiritual, né? Caminhada com Deus, na nossa vida atualmente e tal, a gente percebe que em alguns momentos de ladeira também a gente lembra de outros momentos que a gente de repente tenha caído, que a gente tenha sofrido, e a gente vai com cautela. Sempre de mãos dadas com o Senhor, mas a gente vai com cautela para que a gente não escorregue. Então é muito interessante, olha como os percursos que a gente passa pela vida, eles nos dão maturidade.
Se eu não tivesse sofrido algumas quedas no passado, de repente eu não tivesse esses receios, né? E essa cautela agora. Mas, como eu já sofri algumas quedas no passado, quando eu encaro esse tipo de trecho, eu dou uma segurada. Eu não vou com tanta afobação de ganhar velocidade, porque eu já experimentei algo muito ruim nisso. Essa é a beleza da caminhada com Cristo. A gente vai passando pelo caminho e a gente vai aprendendo, a gente vai acumulando aprendizado, a gente vai acumulando experiências e a gente vai podendo dividir e a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo espiritualmente. Eu quero dizer a vocês que a vida com Deus não existe uma rotina. Todo dia é um aprendizado. E como eu falei, existem aprendizados que a gente adquire numa calmaria, numa bonança. Né? É como se o Senhor estivesse no monte, nos ensinando, nos contando em parábolas, nos ensinando a respeito das verdades da Bíblia. E é muito bom. A gente está num monte, a gente está de repente deitado ou sentado numa colina, num ambiente tão agradável, e a gente está ouvindo as palavras do Senhor e ali a gente aprende. Mas existem alguns momentos também que a gente caminha com o Senhor e existem alguns momentos que a gente está num mar revolto, a gente está num barco e a tempestade está batendo firme, mas o Senhor está com a gente. E ali também a gente aprende. Essa é a beleza da nossa vida com o Senhor. Aprendizado em todos os momentos. Para que a gente possa aprender, a gente tem que ficar sempre muito atento. Como Paulo diz aqui nessa corrida, ele fala assim, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, ou seja, eu não me apego às tristezas que já passaram, às frustrações que já passaram, eu não me apego a isso e eu avanço para o que está na minha frente. O que fica comigo é o aprendizado, é a lição. Eu não posso ficar me segurando, me agarrando aos sentimentos ruins, aquilo que ficou para trás, aquilo que me magoou, aquilo fica para trás e eu vou perseguir, eu vou continuar rumo ao meu objetivo, que é a linha de chegada, né? E esse aprendizado que eu acumulei, ele me ajuda a percorrer esse caminho de melhor maneira, de repente com um pouco menos de sofrimento, menos trauma, porque a gente já acumulou algumas experiências aí no passado, mas sempre de mãos dadas com o Senhor. Eu gosto muito dessa passagem porque fala da corrida, né, da vida espiritual, e eu gosto muito de corrida, então eu gosto muito de fazer essa analogia. Então, que a gente siga o dia de hoje, a gente consiga concluir nossa semana pensando que a gente está realmente nessa corrida e pensando que a gente precisa acumular aprendizado. Vamos observar tudo o que acontece com a gente e vamos aprender e sempre lembrando de não soltar as mãos do nosso Deus. Nosso Deus precisa estar sempre conosco. Nós somos dependentes dele. Mesmo no percurso onde seja uma calmaria, o Senhor precisa estar com a gente, né? Vamos lembrar disso. Vamos orar então para a gente poder encerrar nosso devocional. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã de quarta-feira. Obrigada porque a gente aprende um pouquinho mais da Tua palavra. Obrigada porque o Senhor fala conosco. Obrigada porque o Senhor sempre acalma o nosso coração quando estamos inquietos. Obrigada porque o Senhor sempre esclarece quando temos dúvidas. E isso é tão bom, Senhor, é tão bom a gente saber que a gente pode contar contigo, a gente pode contar com a Tua sabedoria na nossa vida sempre. Eu peço que esteja abençoando os amigos e irmãos que estarão vendo esse vídeo mais tarde. Dê também a eles um dia abençoado por Ti, um dia que o Senhor possa se manifestar a eles através de pequenos gestos, pequenos detalhes, que eles possam sentir o Teu amor. E que nós possamos, de uma forma geral, demonstrar o Seu amor para outras pessoas que de repente estão tão necessitadas e que não conhecem o Teu verdadeiro amor. Obrigada por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu e obrigada por tudo que ainda virá, que nós cremos em Ti, que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um grande beijo para vocês, um excelente dia, que Deus abençoe a vida de cada um e vamos prosseguir na nossa corrida aí, que o prêmio é muito bom, estar com Deus um dia na Nova Jerusalém, é muito bom. Tchauzinho.